Yeshua e o sacrifício humano. Oferecer seres humanos, nomeadamente crianças, em holocaustos a uma divindade é uma das práticas pagãs mais antigas da história e abomináveis para o Eterno, conforme vários textos das Escrituras Sagradas. Este é um dos principais problemas apresentados pela maioria dos judeus praticantes que não creem que Yeshua seja o Mashiach e também por antimessiânicos. Como é que Yeshua pode ter protagonizado um sacrifício pelo pecado quando o Eterno se opõe ao sacrifício humano na sua lei? Normalmente reforçam este argumento citando passagens como esta. Levítico 18:21. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Elohim. Eu sou Yahweh. Levítico 20, versículos 1 a 5. Falou mais a Yahweh a Moisés, dizendo: Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras, e eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque, e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Deuteronômio 12:31. Assim não farás a Yahweh teu Elohim, porque tudo o que é abominável a Yahweh e que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Fazer passar o filho pelo fogo perante Moloque é um eufemismo de sacrificar um filho ao deus Moloque, um dos muitos nomes de Satanás no paganismo que exigia o sacrifício de crianças. É claro e evidente que Yahweh não deseja que sacrifiquemos os nossos filhos a Moloque. Então como é que Yahweh sacrificou o seu próprio filho por nós? Não seria estar isso a ir contra a sua própria palavra no que ao tema diz respeito? Quando Yeshua foi abordado pelos saduceus, que lhe perguntaram sobre de quem seria a mulher após a ressurreição, se ela tivesse tido 7 maridos e nenhum filho de qualquer deles, Yeshua responde-lhes que eles não conhecem nem a palavra nem o poder do Eterno, porque após a ressurreição ninguém se dará em casamento como acontece agora. Mateus 22, versículos 23 a 33. Yeshua contrapôs definitivamente as suas crenças ao falar no episódio da sarça ardente, Êxodo 3, versículos 1 a 6. Ele disse que Elohim é Elohim dos vivos, não dos mortos, mostrando que todos os que morrem estão vivos para Yahweh. Isso não é difícil de entender, quando sabemos que o Eterno é o provedor da vida, tendo ele poder para fazer reviver qualquer um que tenha morrido. Por essa razão é que a palavra nos ensina que os que morreram estão mortos numa perspectiva terrena, mas numa perspectiva mais elevada apenas dormem no Senhor. Quando Yeshua foi questionado hipocritamente pelos fariseus sobre se um homem se podia divorciar de sua mulher por qualquer infração, Deuteronômio 24, versículos 1 a 4, Yeshua respondeu-lhes perguntando-lhes o que dizia a lei sobre isso. Eles responderam que Moisés dá-lhes essa possibilidade, mas Yeshua diz-lhe que isso só foi permitido por causa da dureza dos seus corações. Mateus 19, versículos 3 a 9. Aqui reside a chave de toda a questão, a Torá. Não se resume apenas àquilo que nós pensamos das leis e estatutos. A Torá pode ser e é usada pelo Eterno, neste caso através do seu Filho, para nos mostrar algo que nós, tal como os fariseus e saduceus antes de nós, não entendíamos até que Yeshua nos esclarecesse. E, como essas, existem outras questões que por vezes interpretamos de forma equivocada. Esse conceito aplica-se também à ideia do Eterno ser capaz de sacrificar seu filho Yeshua. Quando o Eterno prova a Abraão ao pedir-lhe que sacrifique o seu único filho unigênito Isaque, sacrifício esse que se ficou pela intenção, não sendo consumado porque foi impedido,
ele providenciaria um substituto de Esaque, um carneiro. Esta é uma sombra perfeita de Yahweh a sacrificar o seu filho, o cordeiro de Elohim, por nós. Este entendimento poderá não convencer o judeu que negue Yeshua, mas esperamos que possa esclarecer os crentes de como é que Elohim pode sacrificar o seu filho por nós, apesar do que está escrito em Levítico 20, porque neste caso, ainda que sejam situações distintas, Gênesis 22, que também faz parte da Torá, suplanta Levítico 20. Assim como acontece com a proibição de trabalhar no Shabat, Êxodo 20, versículos 8 a 11, Êxodo 31, versículos 12 a 17, que é suplantada quando um bebê judeu do sexo masculino de 8 dias de idade precisa ser circuncidado, que é um trabalho, no dia de Shabat, João 7, 21 a 24. O sacrifício do Filho de Elohim é parte do plano divino desde o princípio e demonstra como é que o Pai pode demonstrar o seu amor pelo seu outro filho, Israel. Êxodo 4, 22, Salmo 118, versículos 19 a 24, Jeremias 31, 31 a 34, Romanos 16, 25, 1 Coríntios 2, 7, Gálatas 6, 16, Efésios 1 a 4, Efésios 2, 12, Efésios 3, 9, 1 Pedro 1, 20, Apocalipse 13, 18, Apocalipse 17, 8. Bem diferente dos sacrifícios que eram feitos a Moloque, o sacrifício de Yeshua não é um sacrifício a um deus pagão, e de fato, essa é apenas uma das várias diferenças, visto que um caso e outro não têm qualquer tipo de ligação. Além disso, inerente ao sacrifício do Cordeiro Pascal no Egito, porque foi um sacrifício que selou o pacto entre Yahweh e Israel, todos os outros sacrifícios prescritos pela Torá e os dois tipos de sacrifício pelo pecado encontrados na Torá estão lá, bem como os outros 3 tipos de sacrifício. Inerente ao pacto renovado, o sacrifício de Yeshua como Cordeiro de Elohim contempla todos os conceitos de sacrifício que encontramos nos sacrifícios prescritos pela Torá, os sacrifícios dos pecados intencionais e não intencionais. Portanto, sim, o sacrifício de Yeshua tira verdadeiramente os nossos pecados e purifica-nos de tal modo que o Espírito do Eterno pode habitar em nós. João 14, 23, tal como no antigo tabernáculo de Moisés, visando transformar-nos à imagem de Yeshua, o Cordeiro de Elohim. Os textos normalmente utilizados para tentar desacreditar a validade do sacrifício de Yeshua são forçosamente aplicados, quando na realidade são situações totalmente distintas. Nesses textos, o Eterno condena uma prática pagã de sacrificar os filhos no fogo como ato de adoração a uma divindade. Nunca o Eterno ordenou tão abominável prática, e disse para não o adorarmos da mesma forma que os pagãos adoravam aos seus deuses. O que aconteceu no sacrifício de Yeshua foi totalmente distinto. Foi o plano divino e por isso perfeito que o Eterno traçou, não os homens, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nos sacrifícios a Moloque, os pagãos mataram um número incontável dos seus filhos como demonstração de devoção a um deus. No sacrifício de Yeshua, é Yahweh que demonstra o seu amor pela humanidade e que, através de um só sacrifício, demonstra que mais ninguém terá que passar pela morte, a segunda morte, contanto que creiam na perfeição dos seus planos e naquele que ele enviou. Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz Yahweh. Romanos 11, versículos 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Elohim, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Louvem-no, pois, a ele eternamente. Amém.
Outro argumento mais utilizado pelos antimessiânicos é que nem todas as ofertas pelo pecado exigiam o derramamento de sangue. Para suportar tal teoria, os antimessiânicos citam alguns exemplos do texto sagrado, como os que seguem. Primeiro argumento antimessiânico: expiação pelo dinheiro. Êxodo 30:16. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante de Yahweh, para fazer expiação por vossas almas. Em primeiro lugar, em jeito de introdução, não podemos deixar de salientar que normalmente os antimessiânicos trabalham com 2 pesos e 2 medidas, consoante a conveniência. Por exemplo, os antimessiânicos defendem acirradamente que todo texto deve ser lido dentro do devido contexto, que deve ser analisado como um todo e que nunca deve ser lido de forma isolada. Mas relativamente a Êxodo 30:16, contrariam os seus próprios métodos, pois tiram o versículo 16 fora do contexto para tentar provar que a expiação aqui era feita pelo dinheiro. Nada mais longe da verdade. Vamos ler o texto dentro do seu contexto, como defendem os antimessiânicos, e aí poderemos começar no versículo 16. Vamos começar no versículo 12. Êxodo 30, 12 até o 16. Quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará a Yahweh o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Isso dará todo aquele que passar ao arrolamento, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta a Yahweh. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta a Yahweh. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem oferta a Yahweh para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante de Yahweh, para fazer expiação por vossas almas. Segundo a promessa a Abraão, não se poderiam contar os filhos de Israel de tão numerosos que seriam. Gênesis 15, 5, Gênesis 32, 12. Aqui a questão de não poder implica impossibilidade de. Contudo, este texto mostra que também não se podia fazer no contexto de não ter permissão para contar os filhos de Israel. Quando o rei Davi tentou fazer, veio uma praga sobre o povo, 2 Samuel 24, 1 a 10, 1 Crônicas 21, 7. Os filhos de Israel teriam que fazer 2 coisas para evitar a praga. A primeira coisa é que cada um desse uma moeda, e assim se poderiam contar as moedas em vez de contar o povo diretamente. A segunda coisa é que essa moeda de prata serviria como um preço de resgate, uma expiação para que não viesse a praga ao serem contados. Supostamente, aqui a expiação é feita por causa do dinheiro, certo? Nada mais errado. O dinheiro que cada um dava era unicamente para serem contadas as moedas, em vez deles mesmos, para assim integrarem o grupo dos que seriam expiados. E essa expiação é mencionada neste mesmo capítulo, e mais uma vez, não começamos a ler nem no 16, nem mesmo no 12, mas sim no 10. Êxodo 30, versículo 10. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é Yahweh. A expiação efetiva dos pecados é sempre feita com derramamento de sangue. Segundo argumento antimessiânico, expiação pelo incenso. Números 16, 47. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. Este texto de Números vem na sequência do episódio da rebelião de Corá. Quando Arão queima o incenso no incensário, a praga cessa, provando que era Arão o escolhido pelo Eterno para o serviço do sacerdócio.
Aqui não está em causa o perdão efetivo dos pecados, mas sim parar a praga e definir posições hierárquicas. Vejamos mais uma vez este episódio dentro do seu contexto. Como tal, comecemos pelo início. Número 16, versículo 2 adiante. Levantaram-se perante Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e Yahweh está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação de Yahweh? Corá, Datã, Abirão e On, num total de 250 homens dos filhos de Israel, cometeram o pecado de cobiça, pois queriam usurpar a Moisés e a Arão o protagonismo que estes tinham diante do Eterno, conforme entendemos pelo texto de Números 16. E falou Moisés a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã, Yahweh fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós, incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante Yahweh, e será que o homem a quem Yahweh escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Moisés transmite a Corá e aos outros rebeldes que não seria ele nem Arão a definir posições de autoridade, mas sim o próprio Eterno. Vejamos que Moisés não se inclui a si mesmo entre aqueles que iriam fazer ofertas de incenso a Yahweh, mas sim somente aqueles que pretendiam a posição privilegiada de sacerdócio, que era de Arão, e por isso inclui também Arão entre aqueles que fariam a oferta no incensário. Números 16, versículos 16 e 17. Disse mais Moisés a Corá: Tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante Yahweh, tu e eles, e Arão, amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante Yahweh. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Os 250 candidatos, entenda-se, usurpadores, cada um dos quais queima um incenso diante de Yahweh. E o que acontece? Vamos ler. Números 16, versículos 18 a 40. Tomaram, pois, cada qual seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória de Yahweh apareceu a toda a congregação. Disse Yahweh a Moisés e Arão: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Elohim, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu Yahweh a Moisés: Fala a toda esta congregação, dizendo: Levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés, e foi Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que Yahweh me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado de Yahweh. Mas se Yahweh criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir, e a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezam Yahweh. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens, e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação.
Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente de Yarro saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Disse Yarro a Moisés: diz a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecam contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante Yahweh, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante Yahweh, para que não seja como Corá e o seu grupo, como Yahweh lhe tinha dito por Moisés. O eterno Yahweh destrói Corá e todos aqueles que foram influenciados por este, para provar que Arão era uma escolha sua e que ninguém fora de sua descendência deveria acender incenso a Yahweh. Todavia, essa não for ainda prova suficiente para a congregação, levando a crer que a influência de Corá era bem mais abrangente, não se limitando aos 250 homens, conforme podemos ler. Números 16, versículos 41 a 50. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo de Yahweh, ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória de Yahweh apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou Yahweh a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo no altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante de Yahweh e já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação. Eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. De que forma Moisés tenta resolver o problema? Da mesma forma que o povo iria perceber quem era o escolhido do Eterno para as funções de sacerdócio, através da queima do incenso. Quando Arão cumpre a ordem de Moisés, a praga cessa. Esse é o propósito da queima do incenso, cessar a praga. O povo constata assim que somente o incenso queimado por Arão aplicaria a ira do Eterno, provando definitivamente à multidão incrédula que era sim Arão o escolhido. Aqui não está em causa o perdão da congregação, mas sim o definir posições e hierarquias. É feita a referência à expiação, não como uma purificação dos pecados, mas sim como precedente para acabar com a praga. Mais uma vez, a expiação da alma é sempre feita com derramamento de sangue, não porque o Eterno seja um sanguinário ou uma divindade sedenta de beber sangue, conforme as divindades pagãs, mas simplesmente porque a vida está no sangue. O Eterno não carece de sangue, nem de nada, para nos perdoar, pois ele é autossuficiente e sua misericórdia é imensurável. Mas nós precisamos do sangue para ser perdoados, pois sendo nós carne, a nossa vida está no sangue. Só pelo sangue podemos alcançar vida e o perdão efetivo dos nossos pecados, pois essa é a forma prevista no plano perfeito do Altíssimo para a sua criação. O Eterno determina a seu bel prazer os critérios para perdão dos pecados, sem que seja necessária uma explicação lógica. A sua misericórdia é por si só suficiente para o perdão dos pecados, mas ele definiu regras. É a sua palavra e não muda. Como tal, não usemos contestar o que ele delineou. Terceiro argumento antimessiânico: expiação pela farinha. Levítico 5:11. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efã de flor de farinha como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado.
Infelizmente, os antimessiânicos, que alegadamente se pautam pela leitura contextualizada dos versículos, mais uma vez isolam textos para justificar o injustificável. Usam esse texto de Levítico para tentar provar que a expiação pode ser feita sem sangue. Antes de adentrarmos no texto, lembremos que, segundo a Torá, diariamente, Êxodo 28:38, Números 28:3, semanalmente, Números 28, 9 e 10, e anualmente, Êxodo 12, Levítico 16, eram feitos sacrifícios de sangue pela congregação. Só por aí percebemos que tal sacrifício de farinha não demonstra ser suficiente para expiação, mas até mesmo esse sacrifício de farinha, que se aplicava a alguém com poucos recursos, tem um pormenor interesse, e para nós apercebermos dele, mais uma vez não podemos isolar o texto. Como tal, vamos ler o que se segue. Levítico 5, versículos 12 e 13. Entregá-la-á ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas a Yahweh, é oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por ele, fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote, como a oferta de manjares. O texto diz-nos que o punhado de farinha se queimaria em cima das ofertas queimadas a Yahweh. Que ofertas queimadas seriam essas? Certamente que seriam a das ofertas diárias, e essas pressupunham a oferta de sangue. Números 28, versículos 3 a 6. Outro dado que não podemos ignorar é que esta oferta de farinha seria para um perdão de pecados específicos, pecados esses que são mencionados no versículos 1 a 5 de Levítico 5. E mesmo esses pressupunham ofertas de sangue, caso não houvesse disponibilidade financeira para tal. É que, como solução de recursos, se ofereceria farinha, mas juntamente com outras ofertas queimadas a Yahweh. Outro argumento dos antimessiânicos é afirmar que os que creem em Yeshua não compreendem o objetivo do sistema sacrificial. Isso revela-se um problema, pois seria bom que os antimessiânicos não ignorassem que, entre os crentes em Yeshua, existem muitos judeus que conhecem o sistema sacrificial tão bem, ou mesmo melhor, do que a maioria desses novos judeus antimessiânicos, que são nada mais, nada menos do que ex-cristãos. Os antimessiânicos afirmam que a oferta pelo pecado não tinha como propósito providenciar um substituto para o que fazia a oferta ou para morrer no lugar deste, mas sim contemplava uma forma de punição ou compensação financeira pelo seu pecado, dado que abdicar de um de seus animais causaria prejuízo. Não deixa de ser um argumento interessante, mas e que tal se voltássemos ao Gênesis? Gênesis 3:21. Fez Yahweh Elohim vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os cobriu. O sangue de animais cobre os pecados, e não os tira. E o texto de Gênesis diz-nos que o Eterno cobriu com vestimenta de peles. Ainda que o texto não nos diga literalmente a origem dessas peles, é razoável concluir que foi sacrificado um animal, ou mais, para que as peles desses animais, Adão e Eva, fossem cobertos. Percebemos pelo texto que mesmo o primeiro pecado de Adão e Eva foi expiado pela morte de um animal, morte essa que era uma sombra, um prenúncio do sacrifício perfeito do Cordeiro que estava preparado desde a fundação do mundo. Os antimessiânicos, por norma, só se fazem valer da regra Pshat do sistema Pardes, isto é, o significado literal do texto, e como eles não dão qualquer tipo de crédito aos escritos apostólicos, vulgo Novo Testamento, o conselho do apóstolo Shaul, Paulo, sobre o tema, para eles vale zero. 2 Coríntios 3:6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma aliança renovada, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós também defendemos sempre o sentido literal do texto, mas não raras vezes existe uma mensagem bem mais forte por trás da simplicidade de cada versículo. Se assim não fosse, muitos textos não fariam sentido. Isso não é especulação, é o denominador comum daqueles que estudam as Escrituras. Por exemplo, bem recentemente chegou até nós um texto de um ex-crente em Yeshua, hoje um assumido antimessiânico, que dizia que as Escrituras devem ser lidas sempre do seu contexto literal.
No entanto, num outro estudo, o mesmo autor antimessiânico diz que o relato do Gênesis não deve ser encarado de forma literal, mas sim como um relato alegórico, no sentido de desmistificar a existência de Satanás. Dar um nó no cravo e outra na ferradura, aplicar dualidade de critérios e trabalhar com 2 pesos e 2 medidas é cada vez mais uma característica intrinsecamente relacionada com os antimessiânicos. Não nos deixemos enganar, somente através do sacrifício do Messias Yeshua podemos reconciliar com o Eterno. Mas esse sacrifício só é válido para aquele que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e se volta para o Eterno de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Bendito seja o Altíssimo e aquele que lhe ungiu e colocou acima de toda a sua criação. Bendito seja Yahweh, o único Elohim verdadeiro e provedor da vida, e bendito seja Yeshua, que foi constituído pelo Eterno, nosso Senhor e Salvador. Uma das ideias mais promovidas pelos antimessiânicos é o fato da ideia de um sacrifício humano para expiação de pecados ser um conceito neotestamentário e cristão. Várias profecias que anteriormente eram encaradas pelo judaísmo como messiânicas deixaram de ser para os antimessiânicos, quando constataram que essas profecias tiveram seu cumprimento em Yeshua. À medida que uma pessoa sai do conforto das igrejas e se aprofunda nas raízes hebraicas da fé, ela depara-se com dilemas que jamais confrontaria. Uma das questões que praticamente todos nós que estudamos a Torá já confrontamos é se Yeshua foi ou não um sacrifício válido. Muitos de nós fomos criados em lares cristãos, onde nos foi ensinado que Yeshua protagonizou um sacrifício pelo pecado, e claro, assim fomos ensinados, na medida em que ele fez um sacrifício, não precisamos de fazer mais sacrifícios. Esse conceito foi tão enraizado nas nossas mentes que nós nunca lhe demos a devida importância. E assim, até o momento em que nos confrontamos com uma discussão sobre a Bíblia com outras pessoas que estudam como nós, uma delas questiona de forma pertinente: mas Deus não abomina o sacrifício humano? Com esta é que não contávamos. É claro que Yeshua fez um sacrifício, mas também é evidente que Deus odeia o sacrifício humano. Mas, e aqui temos o problema. Deparamo-nos com 2 posições distintas e agora teremos que harmonizá-las. Se Deus abomina o sacrifício humano e se Yeshua e os seus seguidores clamam que ele foi um sacrifício, então será Yeshua o Messias prometido? Mas podemos confiar no Novo Testamento como sendo divinamente inspirado por Deus? Nós fomos confrontados com isso e sabemos que muitos de vós também o foram. Infelizmente, para alguns, quando se confrontam com isso, não estavam devidamente firmados na palavra de Elohim para responder àqueles que colocaram essas questões. À medida que nos aproximamos da época da Páscoa, Pessa, é fundamental que compreendamos as Escrituras relativamente ao sacrifício humano, especialmente no que concerne ao Messias, o Cordeiro de Elohim. Neste estudo, procuraremos demonstrar que Yeshua foi de fato um sacrifício, diríamos até mais, Yeshua não foi apenas um sacrifício, mas sim o sacrifício, a verdadeira figura para a qual apontam todos os outros sacrifícios prescritos pela Torá. Começaremos por perguntar se o sacrifício humano é ou não válido. Então, esquadrinharemos as Sagradas Escrituras para perceber o que dizem sobre o sacrifício humano. Para estudarmos este assunto, não podemos ignorar o sacrifício de Isaac como tal. Falaremos também sobre isso e depois faremos uma curta exposição sobre o que é que os antigos judeus escreveram sobre o sacrifício humano. Por fim, iremos tentar entender por que é que Yeshua se sacrificou a si mesmo. Vamos então começar. Yeshua nasce para salvar as pessoas dos seus pecados. Ao instruir Yosef e José relativamente à sua noiva, o anjo disse, Mateus 1:21, e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Na cultura hebraica, é usual atribuir um nome respeitante à missão do seu portador. O nome Yeshua significa salvação, e é essa palavra que é usada no texto de Gênesis 49:18, na profecia sobre as 12 tribos de Israel, que diz, a tua salvação, Yeshua, com H no final,
Espero, ó Yahweh. Ao Messias é dado o nome de salvação, porque ele teria como missão salvar o povo do salário do pecado, a segunda morte. Esta passagem de Mateus é muitas vezes incompreendida, mas é suficientemente enfática para mostrar que Yeshua nasce para restaurar o seu povo, Israel, de retorno à aliança com seus antecessais fizeram com o Eterno. Mas como é que isso aconteceu? Terão sido a sua morte e ressurreição suficientes para restaurar esta aliança? Se assim é, qual foi o propósito dos anos do seu ministério e do tempo que ele passou a ensinar os que o seguiam e as suas constantes viagens ao longo da Judéia e Samaria e dos milagres e curas que lhe trouxeram notoriedade? E claro, por que razão é que Yeshua teve que passar por uma morte tão horrenda se uma simples morte e enterro teriam cumprido os requisitos? É perfeitamente claro quando lemos os escritos apostólicos que a vida de Yeshua foi uma vida de sacrifício. Mas, com todas as suas boas ações, todos os sacrifícios de tempo e energia despendida no sentido de trazer o povo de volta ao Eterno seu Pai, ainda assim parecem ter sido insuficientes para livrar Israel do problema de ser espiado. Esse aparente problema, de acordo com o profeta Isaías, foi o pecado. Isaías 59, versículos 1 a 2. Eis que a mão de Yahweh não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Elohim, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o que é que lida com o pecado? Sabemos, de acordo com Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, a menos que o sacrifício de sangue inocente possa expiar os pecados do povo. Levítico 17,11, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. De acordo com o testemunho dos judeus da época, os apóstolos, cujo testemunho irrelevante é para os antimessiânicos, Yeshua terá protagonizado esse sacrifício de sangue inocente. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Ao que tudo indica, os escritores dos escritos apostólicos, o Novo Testamento, eram judeus, à exceção de Lucas, e estes judeus não viram qualquer problema em Yeshua ter sido um sacrifício, pelo menos no que diz respeito à Torá, e salientamos que alguns deles eram doutores da lei, como era o caso de Shaul, Paulo. Mas hoje, esse é um problema para muitos. Então, o que é que perdemos? Yahweh odeia realmente o sacrifício humano? Se sim, por que razão Yeshua diz, João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos? Este não é, de todo, um conceito estranho à Torá, pois Moisés, que é considerado o maior profeta pelo judaísmo, disponibilizou-se a sacrificar-se e morrer pelo povo para que a ira do Eterno não caísse sobre o povo. Êxodo 32:32. Assim tornou Moisés Yahweh e disse, ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Vamos refletir por um momento. Certamente o leitor conhece casos de pessoas que deram a sua vida por alguém. Não nos referimos a uma polícia que foi alvejado no cumprimento do seu dever ou de um soldado que morreu no campo de batalha, mas sim de alguém que saberia que ia morrer com o intuito de salvar a vida de outra pessoa. Não precisamos de procurar muito para encontrar vários exemplos disso. Em 2006, Ross McGuinness, um soldado americano destacado no Iraque, conduzia um veículo com 4 outros soldados quando este foi atacado, tendo uma granada caído no veículo. No intuito de proteger os companheiros, Ross lançou-se para a granada e morreu de imediato quando esta explode. Este jovem de apenas 19 anos deu a sua vida pelos seus camaradas, e certamente nenhum de nós vê algo de errado nisso, antes pelo contrário, reputamos como nobre tal ato. Outro exemplo
que de quando em quando nos lembramos, principalmente quando lemos algo sobre o assunto, ou vemos documentários sobre o Holocausto, vemos num dos episódios da série televisiva de 1983, intitulada Winds of War, Ventos de Guerra. A cena passa-se em um campo de concentração alemão, onde 2 meninos judeus pregaram uma partida ao comandante alemão. Ele chama todos os ocupantes de uma barraca para se alinharem na rua, no sentido de identificar quais os responsáveis pela brincadeira. Momentos antes dos jovens serem fuzilados, 2 homens judeus pedem para ser mortos na vez dos meninos, poupando assim a vida das crianças. Esses homens sacrificaram-se a si mesmos pela vida dos meninos. Obviamente que nenhum de nós terá qualquer problema com o sacrifício humano, desde que a pessoa ofereça voluntariamente a sua vida por outra. Na verdade, isso acontece algumas vezes, especialmente em tempos de guerra. Então surge a pergunta: por que é que Deus proíbe isso na Torá, se é que o faz? Como já vimos na primeira parte desta sequência de estudos, na instrução de Yahweh a Israel existem algumas referências a sacrifício humano. Com exceção do sacrifício de Isaac, todas elas têm um denominador comum que devemos ser capazes de identificar abaixo. Levítico 18:21. E da tua semente não darás para a fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Elohim. Eu sou Yahweh. Levítico 20, versículo 2. Também dirá aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Deuteronômio 12:31. Não farás assim a Yahweh teu Elohim, porque tudo o que é abominável a Yahweh e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Deuteronômio 18:10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem procrastinador, nem agüeiro, nem feiticeiro. Como podemos ver, em todos esses casos de sacrifício humano, eram respeitantes ao sacrifício de crianças e eram sacrifícios aos outros deuses. Na verdade, em todos os casos de abomináveis sacrifícios humanos relatados no Taná, as vítimas eram crianças. Nunca se oferecia a mulher, o irmão, o tio ou o pai. Agora vejamos, por que razão não ofereciam parentes adultos? Seria pelo fato dos adultos não quererem ser sacrificados? E se eles não estavam dispostos a morrer para apaziguar o Deus de outra pessoa, a única forma era forçá-los a subir ao altar. Então, se não conseguiam arranjar adultos voluntários para serem sacrificados, como é que eles resolviam? Iam buscar alguém que não tivesse autodomínio, uma criança. Uma criança não é um sacrifício voluntário, mas é pequena o suficiente para ser forçada pelos seus amados pais. De acordo com a arqueologia, a maioria dos ossos humanos encontrados em antigos altares de sacrifício eram de crianças. Vamos ler mais algumas passagens que nos ajudarão a compreender a razão pela qual Yahweh proíbe esses sacrifícios. Mais uma vez, vamos atentar para o fator comum. Salmo 106, versículos 34 a 38. Não exterminaram os povos como Yahweh lhe ordenara. Antes se misturaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente. O sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Ezequiel 23:37. Porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, com os seus ídolos adulteraram, e até seus filhos que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. Jeremias 19, versículos 4 e 5. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. O fator comum destas passagens é que quando alguém oferece o seu filho em sacrifício, ela derrama sangue inocente, que de acordo com as escrituras é homicídio. Deuteronômio 19, versículos 11 a 13. Mas, havendo alguém que aborrece ao seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele,
e o fere na vida, de modo que morra, e se acolhe em alguma dessas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. O teu olho não o poupará, antes tirarás a culpa do sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Portanto, de acordo com Yahweh, quando uma pessoa toma o seu filho, mata-o e depois o oferece em holocausto no altar, como acontecia no caso de adoração a Moloque em outras religiões pagãs, essa pessoa está, na verdade, a assassinar o filho, porque a criança não toma uma decisão consciente, educada e voluntária para se oferecer a si mesma. Essa é uma razão pela qual o Eterno considera o sacrifício de crianças uma abominação. Mas Yahweh abomina o sacrifício de um adulto. Isso depende, claro, da vontade da vítima sacrificada. Se a vítima não se predispõe a ser sacrificada, mas é forçada contra sua vontade a ser sacrificada, isso é conotado como homicídio. Tanto quanto sabemos, não existem casos desses nas Escrituras. Por outro lado, existem pelo menos 2 exemplos de adultos predispostos a serem um sacrifício. Um desses, claro, é o Messias Yeshua, e o outro é Isaac, ainda que não haja base bíblica para afirmar categoricamente que Isaac foi um sacrifício voluntário. O fato é que a narrativa bíblica dá boas bases para crermos nessa ideia, como veremos. Vamos atentar primeiro para o sacrifício de Isaac, que no judaísmo é chamado Akedah, ou atadura de Isaac. A história encontra-se no capítulo 22 de Gênesis, tendo início no versículo 1 e continuando até o versículo 19. Resumindo a história, nós temos: Yahweh diz a Abraão para tomar o seu único filho, o único da promessa, Isaque, e oferecê-lo como oferta queimada no Monte Moriá, a Jerusalém atual. Abraão, juntamente com Isaque e 2 dos seus mancebos, levantam-se na manhã seguinte para fazer o que Yahweh ordenou, levando lenha num jumento. No 3º dia de viagem, Abraão avista o Monte Moriá à distância, retira a lenha do jumento e coloca nas costas de Isaque, e diz aos seus servos para aguardarem, porque ambos retornariam. Vamos fazer aqui uma pausa e refletir sobre o que se passou até aqui. Abraão carregou lenha suficiente num jumento para queimar o corpo de um adulto. Então, após 3 dias de viagem, ele transporta toda a carga para o seu filho. Apesar de não sabermos exatamente a idade de Isaac, tudo indica que Isaac era adulto, a rondar os 20 e 30 anos. De acordo com algumas fontes judaicas, ele teria mais de 30 anos. Mas, mais importante do que a sua idade, é compreender que ele seria forte o suficiente para subir uma montanha com pelo menos 70 kg de lenha às costas. Obviamente que ele não era uma criança, mas sim um robusto jovem, certamente bem mais forte que o seu velho pai, que teria mais de 120 anos. Continuemos. Abraão e Isaque continuaram a subir a montanha. Isaque carregava cerca de 70 quilos de lenha e Abraão levava a faca e o fogo. Mas Isaque parece confuso. Ele sabia que, uma vez chegando ao destino, rapidamente construir-se-ia um altar. Colocar-se-ia a lenha no altar e então seu pai rapidamente e de forma indolor cortaria o pescoço de um cordeiro inocente. Após o sangue ser drenado, tomaria o cordeiro, colocá-lo-ia no altar e pegar-lhe-ia fogo. Provavelmente Isaque já teria visto isto centenas de vezes. Mas, à medida que aproximam do topo da montanha, o seu pai ainda não tinha adquirido um cordeiro. Então ele pergunta: Pai, temos lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão responde que Yahweh proveria. Ainda que o texto não o diga, é razoável assumirmos neste ponto que Abraão começou a explicar a Isaque o que iria acontecer e que Isaque aceitaria o seu destino. Por outro lado, Isaque poderia ter dito que não. Cremos que quando Abraão disse a Isaque aquilo que lhes era exigido, Isaque teria compreendido que ele seria o protagonista da maior profecia de todos os tempos. As coisas começavam a fazer sentido. Ele sabia que era o resultado de um nascimento milagroso, uma criança especial. Ele apercebeu-se que era diferente, pois os pais dos seus amigos de infância eram jovens, enquanto os seus tinham mais de 100 anos.
O seu pai certamente teria lhe contado sobre todas as vezes que Yahweh veio em seu socorro, quando o ajudou nas batalhas dos 5 reis, quando salvou seu sobrinho Ló, e como Yahweh respondeu às suas preces por um filho. Ele também estava bem ciente do fato de que havia enormes profecias e promessas feitas de que ele teria um filho do seu casamento. À medida que ele e seu pai continuaram a subir a montanha, ele provavelmente constatou que, se voluntariamente se deitasse no altar que ele mesmo se preparava para erguer, o seu pai seria glorificado e ele, após um curto sono, vê-lo-ia novamente. Como tal, Isaac concordou em levar tal propósito até o fim, como um sacrifício voluntário para o bem de seu pai e para a esperança das gerações futuras. Assim como Abraão amarrou seu filho e se preparou para o sacrificar, Yahweh enviou um anjo para o impedir e providenciou um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Existe um estudo de um autoproclamado antimessiânico que apresenta uma leitura alternativa do episódio da atadura de Isaac, apresentando a história sob uma perspectiva diferente. Segundo o autor deste estudo, Abraão não se nega a sacrificar a Isaac, pois esta era uma prática bem familiar para ele, na medida em que ele vinha da terra dos caldeus, terra essa onde a prática do sacrifício humana era bastante usual. Por essa razão, Abraão não estranha o pedido de Yahweh, pois ainda não estava verdadeiramente convertido e pensava que sacrificando seu filho agradaria a Yahweh. Assim sendo, Yahweh estaria a testar Abraão quando lhe dá esta ordem, com o propósito de Abraão recusar-se a praticar a tal ato. Segundo o autor desse estudo, Yahweh pretendia que Abraão retaliasse com ele, tal como fez quando Yahweh disse que iria destruir Sodoma. Mas, para desgosto de Yahweh, Abraão não contestou tal ordem, pois, segundo o autor, tinha ainda o seu coração ligado às suas origens. Abraão teria, assim, reprovado no teste que Yahweh lhe fez, e por isso mesmo Yahweh tem que intervir para impedir Abraão de cometer tal ato hediondo. Nesse mesmo estudo, o autor chega ao ponto de defender a ideia de que o anjo que impede Abraão de cometer tal ato é, na verdade, o próprio discernimento de Abraão, isto é, a voz de Yahweh que lhe fala ao coração e lhe diz: que absurdo vais tu fazer? Eu não quero que faças nada disso. Quero que percebas que, por ti mesmo, que fazer isso é errado. Ainda nesse estudo, o autor afirma que Abraão é abençoado por ter tido o discernimento de parar a tempo de cometer um crime aos olhos de Yahweh. Não deixa de ser uma visão interessante, mas o problema é que tal estudo tem como único objetivo desacreditar Yeshua como sendo o Messias, dado que os crentes em Yeshua afirmam que o sacrifício de Isaac é uma sombra do que viria a acontecer com Yeshua. Essa seria sim uma leitura alternativa se não existisse o versículo 16 e 18 do capítulo 22, que diz: E disse: Por mim mesmo jurei, diz Yahweh, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A que ordem se referem os versículos 16 e 18 de Gênesis 22? Logicamente que é a ordem dada no versículo 2. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Os versículos 16 e 18 derrubam a leitura alternativa apresentada pelo autor antimessiânico, pois demonstram que Abraão vê a promessa ser renovada pelo fato de ter obedecido à voz do Eterno, não se negando nem mesmo sequer a oferecer seu próprio filho, uma vez que era uma ordem de Yahweh. A visão apresentada pelo autor do livro de Hebreus, que para os antimessiânicos não tem qualquer tipo de legitimidade, é na verdade a correta. Hebreus 11, versículos 17 e 18. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Elohim era poderoso para até dos mortos o ressuscitar.
Vamos agora olhar para o outro sacrifício voluntário que encontramos nas Escrituras, que diz respeito ao Messias Yeshua. Yeshua sabia que desempenharia o papel central de todas as profecias e todas as promessas feitas pelo seu Pai. Ele também sabia que a sua missão na Terra, na sua primeira vinda, chegaria a um final. Por esta razão, na noite em que foi traído, Yeshua orou. João 17:1. Tendo Yeshua falado dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Yeshua ofereceu-se a si mesmo como um sacrifício voluntário. Quando o prenderam, ele não resistiu, e no seu julgamento, ele não se defendeu. Então, por que é que Yeshua foi um sacrifício voluntário e o povo judeu da época do seu ministério consideraram ofensivo o que ele fez? Vamos ver algumas passagens das Escrituras, bem como alguns testemunhos judaicos, no sentido de encerrar uma resposta cabal para essas questões. Os esclarecimentos mais óbvios encontram-se nos evangelhos. Sabemos que o sumo sacerdote, na época do julgamento de Yeshua, acreditava que uma pessoa morreria para não perecer toda uma nação. João registra esse fato relativamente ao sumo sacerdote. João 11, versículo 49 e 50. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Nesta passagem, Caifás expressa que uma pessoa teria que morrer em benefício de um povo todo, um pensamento familiar para o judaísmo do primeiro século. De onde vem essa ideia? Recordemos o exemplo do soldado que se atirou para a granada. Ele deu a sua vida e assim salvou a vida de outros 4. Se uma pessoa pode oferecer a sua vida para salvar a vida de outros tantos, não é esse um ato nobre e meritório? Lembremos também, mais uma vez, o exemplo de Moisés, que após o pecado com o bezerro de ouro, ofereceu a sua vida eterna em prol do perdão de Israel. Êxodo 32:32. Assim tornou Moisés Yahweh e disse: Ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Mas, sem sombra de dúvidas, a maior referência no Taná do sacrifício voluntário está em Isaías 53, que até a expansão do cristianismo era vista pelos judeus como uma profecia messiânica. Surpreendentemente, deixou de ser quando os cristãos apresentaram Jesus Cristo como Messias. Hoje, os antimessiânicos afirmam que o servo sofredor de Isaías 53 é Israel, mas uma análise contextualizada deste capítulo demonstra que Israel nunca pode ser a figura do servo sofredor. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todavia, a Yahweh agradou a Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer de Yahweh prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Não iremos hoje incidir sobre Isaías 53, pois consideramos que esse capítulo, por si só, exige um estudo inteiramente dedicado ao tema. Mas, se você quiser, aqui no canal já tem um estudo aprofundado sobre Isaías 53. Basta você acessar a playlist chamada O Caminho da Techuvá, Estudos Bíblicos, e lá vai constar esse vídeo. A passagem de Isaías 53 tem sido nos últimos 2000 anos um problema para os rabinos, porque fala de um justo que dá sua vida para limpar Israel dos seus pecados. Portanto, quando eles discordam do chamado conceito cristão de um sacrifício voluntário, estão na verdade a discordar do Taná. Michael Brown é um judeu que pouco depois do seu bar mitzvah contestou o judaísmo e mostrou o seu lado mais vil, por assim dizer. Aos 16 anos tornou-se um crente no Messias Yeshua e, devido às várias tentativas levadas a cabo pelos seus pais e pelos rabinos de trazê-lo de volta ao judaísmo, ele decidiu apresentar respostas bíblicas a todas as suas objeções. Isso culminou numa compilação literária de 4 volumes intitulada Respondendo a Objeções Judaicas sobre Jesus.
No terceiro volume desta compilação, ele tenta responder às objeções judaicas sobre o sacrifício voluntário, usando como referência escritos judaicos, um deles o Zohar, a enciclopédia do judaísmo místico. Salientamos novamente que não consideramos o Zohar ou qualquer outro volume da Cabala uma referência. Antes, pelo contrário, consideramos que muitos dos seus ensinamentos são altamente desviantes. Todavia, se os citamos, é para que os ouvintes entendam que tais conceitos não são estranhos ao judaísmo, como os antimessiânicos querem fazer parecer. Antes, pelo contrário, são o baluarte de muitas doutrinas do judaísmo rabínico. Michael Brown cita o Zohar dizendo: os filhos do mundo são membros uns dos outros, e quando o Altíssimo deseja curar o mundo, ele fere um homem justo entre eles, e por causa deste cura todo o resto. De onde é que aprendemos isto? Pelo que foi dito, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. No geral, um justo só é ferido, no sentido de obter a cura e o perdão de toda uma geração. Michael também cita outra fonte ainda mais familiar na literatura judaica, o livro dos Macabeus, que relata a história do povo judeu desde o ano 300 antes da Era Comum até ao ano 100 antes da Era Comum, que foi escrito provavelmente um século antes do nascimento de Yeshua. Registrado no livro estão várias orações que se crê ter sido feitas por muitos dos mártires judeus na sua luta contra o exército Seleucida, o exército de Antíoco Epifânio. Michael escreve: está escrito que eles oraram: faz do nosso castigo uma expiação para eles, torna o meu sangue a purificação deles e torna a minha alma como resgate das suas almas. 4 Macabeus 6, versículos 28 e 29. Sobre esses mártires justos é registrado: eles tornaram-se como um resgate pelo pecado da nação, e pelo sangue desses homens justos e a propiciação de suas mortes, a providência divina livrou Israel. 4 Macabeus 17, 22. Portanto, o conceito de sacrifício voluntário para salvar a nação e perdoar os seus pecados não é de todo estranho para o judaísmo do primeiro século. Portanto, o povo da época entendia perfeitamente o que Yeshua quis dizer quando fez declarações como as seguintes. Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. João 10, versículos 14 a 18. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então, por que razão o fez? Ele fez para resgate, ou melhor, para resgatar as suas ovelhas. E quem são as ovelhas? Os filhos de Israel, tanto Judá, o rebanho que estava próximo, como Israel, o rebanho disperso. Ele não morreu para resgatar Israel, como muitos afirmam. Ele morreu por ambas as casas, Israel e Judá. Ambas venderam-se à depravação espiritual e ambas necessitavam de um Salvador que pagasse para os trazer de volta. Mas em vez de os comprar com dinheiro, Yeshua tornou-se o preço de resgate ao dar a sua vida para expiar os seus pecados. Assim, não sendo, há muito que a humanidade teria sido extinta. Isaías 52:3. Porque assim diz Yahweh: por nada foste vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Tanto Judá como Israel precisavam de redenção, e ambos foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, tal como foram na primeira Páscoa. Só as casas que tinham o sangue do Cordeiro nas portas foram poupadas. É interessante notar que a palavra hebraica para curar é rafá em hebraico. Palavra número 7495 da Concordância de Strong. A palavra raiz, que de acordo com o léxico do Antigo Testamento, Gesenius, deriva não de um significado pictográfico,
mas do som de uma pessoa a costurar rapidamente. Na verdade, o seu significado literal é costurar juntos. Isso encaixa perfeitamente no propósito de Yeshua, que ajunta os pedaços de tecido que em tempos foram rasgados, 1 Reis 11:30, Judá e Israel, costurando-os novamente num único pedaço. O Eterno é bem mais comprometido com seu povo do que a forma que nós imaginamos. O povo que ele chamou do Egito há 3.500 anos, o povo que ele designou para uma missão única, é o mesmo povo que ele chamou no primeiro século, e também o mesmo povo que ele chama nos dias de hoje. No livro de Efésios, Paulo escreve muito sobre as relações familiares, especialmente a relação existente entre o homem e a sua esposa. Ele dirige a maior parte dos seus conselhos aos homens. No capítulo 5, ele diz-lhe, Efésios 5:25, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também o Messias amou a congregação e se entregou a si mesmo por ela. Esse conselho é habitualmente interpretado da seguinte forma: Yeshua, o Messias, deu a sua vida pela noiva, e que os maridos devem amar as suas mulheres de tal forma que devem fazer o mesmo. Mas pensemos um pouco. A maioria dos homens não daria sua vida pela sua esposa. Quantas vezes, quando olhamos para a nossa mulher, a nossa companheira de sempre, ou mesmo para os nossos filhos, a passar por momentos de angústia e sofrimento, sentimos o desejo de trocar de lugar com eles? Quantos homens que amam verdadeiramente as suas mulheres ficariam em silêncio e agiriam passivamente ao ver a sua mulher ser atormentada ou maltratada? Certamente nenhum. Em vez disso, qualquer homem faria tudo o que estivesse a seu alcance para proteger e a salvar, mesmo ao ponto de até perder a sua vida se fosse o caso. É dessa maneira que nós, homens, somos feitos. Portanto, se Yeshua é, como muitos creem, aquele que desposou Israel no Sinai como o mandatório do Eterno seu Pai, saberia também que a menos que ele fizesse algo, a noiva eventualmente morreria. Então, como muitos maridos fariam, ele dá um passo em frente para assumir o seu lugar. Ele expiou seus pecados ao tomar pecados dela sobre si, sendo penalizado pelos seus pecados. Ele foi de fato um sacrifício voluntário e por isso pôde ser a expiação dos pecados da noiva. Conclusão: as Escrituras não ensinam que Elohim se opõe ao sacrifício humano, mas sim opõe-se ao sacrifício de crianças ou qualquer tipo de sacrifício forçado, pois ele e qualquer sistema civilizado consideram tal ato hediondo e um crime, um homicídio. Uma pessoa que voluntariamente dá sua vida com o propósito de salvar a vida de outra pessoa é vista como uma pessoa honrada e digna na maioria das sociedades civilizadas. Segundo os sábios judeus, Isaac aceitou voluntariamente ser sacrificado. Não veem, ou pelo menos não viam, qualquer problema nisso. Os sábios judeus ensinam que um justo pode dar a sua vida em prol de um povo. Yeshua foi um sacrifício voluntário. Yeshua deu a sua vida como expiação da nação de Israel, a noiva. Não devemos ter qualquer tipo de receio em associar a morte do nosso Messias ao sacrifício da Páscoa ou recear incorrer numa prática semelhante à de qualquer sacrifício a deuses pagãos. Yeshua deu a sua vida para preservar a vida dos seus, a noiva. Esse conceito não é, ou pelo menos não era, estranho para o judaísmo. Esperamos não o ser para os nossos ouvintes e definitivamente não o é para nós. Assim, encerramos o estudo sobre a validade do sacrifício de Yeshua diante do Altíssimo. Se dúvidas haviam, certamente continuarão a haver, mas sentimos que o nosso propósito foi alcançado, o de esclarecer alguns pontos que consideramos pertinentes e refutar argumentos falaciosos apresentados pelos antimessiânicos que se dizem judeus, mas na verdade são pessoas que pulam de galho em galho e não encontram por isso. A razão para isso é que não têm um coração circuncidado e ouvem mais o seu próprio ego do que a voz do Eterno. A maior parte dos antimessiânicos, como assim se titulam, eram católicos, depois viraram evangélicos, rapidamente se tornaram messiânicos, depois negaram Yeshua e apresentaram-se como judeus, mas como ainda assim não estão satisfeitos, autoproclamam-se como antimessiânicos. Apocalipse 2:9. Eu conheço as tuas obras e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Este texto prova que muitos se apresentariam como judeus, mas não o sendo.
1 João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yeshua é o Messias? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho também o Pai. Esse texto de João refere-se exatamente a quem? Certamente não se refere aos verdadeiros judeus, pois a cegueira desses foi-lhes imposta pelo Eterno, conforme nos mostra o texto de Romanos 11, e o tempo em que a casa de Judá crerá como um todo chegará em breve. Amém. O anticristo é aquele que sabe a verdade, ou que pelo menos em tempos teve acesso a ela e acabou por negá-la. E essa característica assenta como uma luva nos autoproclamados antimessiânicos. Hebreus 6, versículos 4 a 8. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Elohim e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Elohim e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Elohim, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada.